Aquela noite prometia ser a celebração perfeita de 3 décadas de união. Bem-vindo. Inscreva-se e ative os alertas. O salão estava deslumbrante, uma fusão ideal de requinte e lembranças. Imagens de Céline e Gideon adornavam cada canto, desde a mocidade até registros atuais em viagens, reuniões familiares e eventos diversos. As mesas, cheias de pratos refinados e taças reluzentes, espelhavam a luz suave das luminárias. No centro, um bolo majestoso, coberto de flores brancas, simbolizava os 30 anos de matrimônio. Todos estavam presentes para comemorar. Pessoas conversavam, erguiam brindes, elogiavam o par. Eles são a prova de que o amor verdadeiro existe, disse uma amiga de Céline a um pequeno grupo. Gideon, com um sorriso acolhedor, cumprimentava a todos, enquanto Céline, sempre elegante, movia-se entre as mesas, assegurando o conforto dos convidados. Para os de fora, era um retrato do casamento ideal, um casal firme, feliz, modelo para muitos. Quando o relógio marcou 8, um burburinho cessou no salão. Gideon se ergueu, ajeitando o microfone. O som delicado dos talheres em copos silenciou a todos, e os olhos se fixaram nele. O sorriso de Gideon parecia camuflar uma emoção íntima. Esta noite é especial, ele iniciou, com voz firme, mas repleta de afeto. Lançou um olhar para Céline, na mesa principal, e prosseguiu: há 30 anos, juramos permanecer juntos, acontecesse o que acontecesse. E aqui estamos, após tanto tempo, celebrando não apenas nosso amor, mas a resiliência que nos trouxe até este ponto. Os convidados aplaudiram, e Céline sorriu, embora algo no olhar de Gideon lhe causasse uma estranha inquietação. Ele continuou, evocando lembranças divertidas e instantes preciosos, provocando risos e suspiros. Cada expressão parecia meticulosamente escolhida, mas Céline sentia uma presença oculta, uma sombra discreta nas entrelinhas. Apesar da paixão no discurso, a forma como Gideon a encarava, como se perscrutasse cada movimento, a deixava com a certeza de que algo estava errado. Quando Gideon terminou, o aplauso ressoou pelo ambiente. Ele agradeceu e virou-se para Céline, estendendo a mão. Vamos dançar, ele propôs, gentil, mas com uma intensidade percebida apenas por ela. Céline aceitou, sendo conduzida ao centro. Enquanto a orquestra tocava uma melodia calma, eles dançaram com uma sincronia quase perfeita. Gideon assegurava firmemente, os passos em total união. A canção envolveu a todos em um instante eterno, o romance que muitos desejam. Eles dançaram sob olhares encantados, um par que superou o tempo e todos os obstáculos. Contudo, enquanto se moviam, o olhar de Gideon narrava outra coisa. O sorriso continuava, mas havia algo perscrutador em seus olhos, como se buscasse ver através de qualquer disfarce. Céline sentiu o fardo. Os aplausos e a agitação ao redor desapareceram, engolidos pelo silêncio incômodo que só ela experimentava. A dança findou com um giro gracioso, e Gideon a trouxe para perto, perto o bastante para que só ela ouvisse. Espero que esteja curtindo a comemoração, ele sussurrou. Tais palavras, à primeira vista inocentes, ressoaram como um mistério tenso. Ao se separarem, Céline notou uma luz incomum nos olhos dele. Não era o fulgor festivo habitual, mas algo mais frio, premeditado. Ela sustentou o sorriso, mas pressentiu que algo significativo estava iminente. A melodia ainda preenchia o salão, mas para Céline parecia distante, abafada pela crescente apreensão. No retorno à mesa principal, Gideon sorria para todos, mas sua mão apertava a dela com força incomum, quase tensa. Assim que se acomodaram, ela percebeu que a atmosfera leve de antes fora substituída por um olhar fixo e glacial, como se ele aguardasse o instante exato para algo imprevisível. Podemos conversar um momento? Ele perguntou, com a voz baixa e controlada, mas com uma seriedade que a fez hesitar. Ela anuiu, esforçando-se para manter a calma. Gideon se inclinou, garantindo que ninguém mais escutasse. Por quanto tempo você imaginou que poderia me enganar, Céline? As palavras a atingiram como um jorro de gelo. O coração disparou, e o desconforto sentido na dança retornou. Do que está falando? Ela perguntou, a voz trêmula.
Ele se aproximou ainda mais, o rosto quase colado ao dela. Parecia alguém que não dormia há dias, os olhos fatigados e cheios de uma ira reprimida. Kalum, ele sussurrou, alongando o nome com veneno. Desde quando isso acontece? Celine congelou. O nome de Kalum ecoava, misturando-se à música e à agitação. Ela sabia que Gideon não acusava sem provas, ele era minucioso, cuidadoso. Se ele trazia o assunto à tona, tinha algo concreto. Não é o que você pensa, ela tentou, mas Gideon a cortou com um sorriso amargo, uma cruel distorção do homem charmoso que todos conheciam. Não é o que eu penso? Ele recostou-se, braços cruzados, a voz ainda baixa. Então me explique por que vi aquelas mensagens no seu celular. Por que você se encontrou com ele tantas vezes? Celine, você realmente acreditou que, após 30 anos, eu não perceberia o erro? Ela sentiu o rubor subir ao rosto, pela acusação e por subestimar o marido. Buscou palavras para aliviar, mas sabia que tudo soaria como pretexto. Gideon, eu nunca quis te esconder nada. O Kalum perdeu a esposa recentemente. Eu só estava tentando ajudar, apenas isso, juro. Ele balançou a cabeça devagar, como se digerisse a explicação. Ajudar? É assim que você chama? Porque, do meu ponto de vista, parece outra coisa. Parece traição. A palavra soou como um golpe final, pesado. Celine sentiu as lágrimas brotarem, mas não as deixaria cair ali. Agarrou o braço dele, tentando acalmar. Gideon, por favor, não aqui, não desse jeito. Mas ele se afastou suavemente, o rosto ainda mais fechado. Você quer silêncio? É isso? Depois de tudo, talvez fosse isso que você almejava, não é? Que eu ficasse cego e quieto enquanto você fazia o que quisesse. Celine olhou ao redor. Apesar de falar em baixo, alguns já notavam a tensão. O sorriso forçado dela começou a desmoronar. Não foi assim, Gideon. Nunca foi, sua voz tremia, misturando súplica e desespero. Ele a encarou por longos segundos, então, levantou-se bruscamente. Isso não acabou, Celine, murmurou antes de se afastar e sumir entre os convidados. Ela permaneceu imóvel, mãos trêmulas, sentindo os olhares curiosos se intensificarem. A celebração de 30 anos transformava-se num pesadelo mudo. Celine ficou parada. Enquanto a agitação retornava ao salão, alguns cochichavam, outros lançavam olhares rápidos, mas ela sentia todos a observando, aguardando a confirmação dos seus medos. Tentou se refazer, respirou fundo, levantou-se lentamente e forçou um sorriso educado ao passar pelos presentes, fingindo normalidade. Cada movimento era pensado, cada frase parecia um fardo. Internamente, estava em pânico. Onde estaria Gideon? O que faria? Como evitaria o colapso total? Celine encontrou sua amiga Isolde, que a observava com desconfiança. Você está bem, Celine? Isolde questionou, tocando seu braço. Celine tentou sorrir, mas era um sorriso vazio. Estou um pouco exausta. Organizar tudo isso me consumiu mais que o previsto. Isolde estreitou os olhos, mas não prosseguiu. Todos adoram a festa. Você e Gideon realmente sabem criar momentos inesquecíveis. Celine quase engasgou com o momentos, que naquele instante parecia uma zombaria cruel. Do outro lado do salão, Gideon estava apoiado numa mesa, perto do bar. Observava o ambiente, mas seu olhar fixava-se em Kalum, que conversava descontraído com colegas de Celine, sem notar a crise iminente. Cada risada parecia ferir Gideon, que apertava o copo, prestes a quebrá-lo. Finalmente, Gideon se moveu, e a atmosfera mudou. Caminhou até Kalum com passos lentos e firmes, os olhos fixos nele. Celine viu de longe, sentindo o peito apertar. Por favor, não aqui, murmurou, mas era tarde. Gideon parou a poucos passos de Kalum, que só então o percebeu. Virou-se, sorrindo para cumprimentar, mas o sorriso sumiu ao ver a expressão de Gideon. Olá,
Gideon, disse Calum, estendendo a mão. Gideon ignorou, inclinando-se. Que bom me ver, Calum. Não sei se deveria estar tão à vontade aqui, já que está é a festa do meu 30º aniversário de casamento. Calum piscou, surpreso, tentando manter a compostura. É uma bela celebração. Parabéns pelos 30 anos. 30 anos que você, claramente, não respeitou, disparou Gideon, cada palavra cortante. A conversa no salão cessou. Todos pararam para escutar. Calum tentou se manter firme, mas as palavras de Gideon eram duras demais. Não entendo o que quer dizer, Gideon. Quer que eu fale aqui, agora, diante de todos? A voz de Gideon já subia, atraindo todos os olhares. Já que você não teve problema em ultrapassar o limite com minha esposa. Celine atravessou o salão, mas cada passo parecia lento. Chegou quando Calum gaguejava. Gideon, isso é um engano. Eu nunca. Engano, Gideon o cortou, quase gritando. E você acha que mensagens e encontros secretos são um engano? Como se isso não tivesse impacto algum. Celine agarrou o braço de Gideon, tentando acalmá-lo. Por favor, não aqui, não assim. Mas ele se desvencilhou, focado em Calum. Você traiu minha confiança, Calum. E você, Celine? Ele se virou para ela, e o salão silenciou completamente. E você destruiu tudo que construímos. Celine tentou falar, mas as palavras não saíram. Vergonha e culpa a dilaceravam, e tudo que conseguiu foi olhar impotente, enquanto a tensão atingia o máximo. Então, Gideon recuou, jogou o guardanapo na mesa e disse: para mim, esta festa acabou. Espero que vocês dois aproveitem o que restou, já que estão tão próximos. Antes que alguém respondesse, ele virou e saiu, deixando Celine e Calum sob olhares atonitos. O silêncio era quase tão ensurdecedor quanto a explosão de Gideon. Celine sentiu o peso dos olhares sobre si, mas o mais doloroso era o vácuo de Gideon e a convicção de que algo estava quebrado irremediavelmente. O salão ficou estranhamente silencioso, com convidados trocando olhares nervosos e fingindo desinteresse. Mesmo rodeada, Celine sentia-se totalmente só. Continuou fitando a porta por onde ele partiu, como se ainda sentisse sua aura, uma lembrança amarga do ocorrido. Calum tentou falar, mas Celine levantou a mão para detê-lo, sabendo que qualquer palavra dele só agravaria. Sua mente era um vendaval de vergonha, raiva e tristeza, intensificado pelos julgamentos que percebia. O casal perfeito, admirado por todos, desmoronou em minutos, arrastando a imagem de 30 anos. Respirando fundo, Celine decidiu impulsivamente que precisava de explicações, sem temer as consequências. Saiu do salão, ignorando olhares e perguntas de amigos e familiares. O ar noturno era frio e cortante, mas ela não parou. Foi direto ao estacionamento, onde encontrou Gideon encostado no carro, as mãos no teto, como se carregasse o peso do universo. Gideon, ela chamou, a voz rompendo o silêncio. Ele se virou devagar, a luz amarelada do estacionamento criando sombras profundas em seu rosto. Os olhos dele estavam cheios de mágoa, mas também de uma raiva e decepção que ela nunca vira. Celine, por que você está aqui? Ele perguntou, com a voz baixa e firme. Já não causou estragos suficientes? As palavras doeram, mas ela se manteve firme, aproximando-se um pouco, mas respeitando o espaço dele. Eu não vou fugir disso, Gideon. Não agora. Você está me acusando de coisas terríveis, mas não conhece toda a história. Ele soltou uma risada amarga. Não conheço, Celine? Eu li suas mensagens, ouvi os boatos, e depois de ver vocês dois juntos hoje, tudo faz sentido. Ela fechou os olhos, buscando uma resposta. Eu nunca quis te ferir. Nunca. O que aconteceu com Calum foi um erro, sim, mas não como você imagina. Eu só quis ajudar um homem que perdeu tudo. Ele estava devastado, e eu acabei me envolvendo mais do que devia. Mas isso nunca significou que eu parei de te amar. Gideon balançou a cabeça. Se fosse só isso,
você teria me contado. Mas você escondeu tudo por meses, mentiu e agora espera que eu acredite que foi apenas inocência. Ela deu mais um passo, lágrimas ameaçando cair. Eu estava com medo, Gideon. Medo de como você reagiria. Sim, eu errei, mas nunca cruzei a linha que você supõe. Eu juro. Ele ficou em silêncio, ponderando se deveria acreditar. Finalmente, suspirou e desviou o olhar. Sabe o que mais me machuca? Não é o ato em si, é o que isso representa para nós. 30 anos. E você não confiou em mim o suficiente para ser honesta? As palavras dele a atingiram como se o chão ruísse. Você acha que foi fácil para mim? Eu me perdi, Gideon. Tentei ser tudo para todos e acabei esquecendo o que mais importava. E agora, ele perguntou, virando-se novamente para ela. Há algo para salvar aqui, Celine? Porque, do meu ponto de vista, parece que tudo foi uma farsa. Ela deu mais um passo, ficando a poucos metros dele. O que resta é o que nós escolhermos preservar. Eu sei que destruí sua confiança, mas não quero te perder. Não quero que tudo o que construímos termine por causa de um erro. Só preciso saber se você está disposto a tentar. Gideon respirou fundo, observando-a como se buscasse uma verdade oculta. Não sei, Celine. Eu preciso de tempo, preciso de espaço, porque agora tudo o que vejo é a mulher que me feriu na noite que deveria ser a mais feliz da nossa vida. Ele entrou no carro e fechou a porta suavemente. Celine ficou parada, sozinha no estacionamento vazio, vendo as luzes traseiras do carro desaparecerem na noite. A festa ainda poderia estar acontecendo, mas a noite dela tinha terminado da pior maneira possível. Ficou ali um tempo, o vento frio no rosto, o silêncio tão sufocante quanto a confusão em seu peito. A cada minuto, sentia ainda mais o vazio sob seus pés. Gideon tinha partido, deixando para trás uma ferida aberta, mais assustadora do que qualquer rumor ou julgamento. A festa prosseguiu, mas ela se sentia distante de tudo. Mais tarde, em casa, o silêncio parecia sufocante. Andou pelo corredor, os olhos percorrendo fotos nas paredes, retratos de tempos felizes, agora distantes. Parou diante de uma moldura especial, Bella e Gideon numa viagem à praia, recém-casados, rindo com o cabelo ao vento, os olhos irradiando uma felicidade que parecia inabalável. Pegou a foto e se jogou no sofá, olhando-a como se pudesse voltar no tempo. Então, notou um envelope na mesa de centro, seu nome escrito na caligrafia de Gideon. Com mãos trêmulas, abriu e retirou uma carta. Cada frase atingiu o coração. Celine, esta noite deveria ser um marco, para celebrar o que construímos, mas revelou o quanto nos perdemos. Sei que a vida não é perfeita e todos erram, mas o que me destrói não é o erro, e sim você achar que não podia confiar em mim para ser honesta. Não sei o que nos aguarda. Só sei que preciso de tempo. Preciso descobrir se ainda há algo pelo qual lutar. E você, Celine, precisa decidir quem realmente é e o que deseja para si. Espero que um dia superemos isso, mas hoje não sou forte o bastante para tentar. Gideon. Celine finalmente desabou, lágrimas quentes escorrendo, apertando a carta como último elo com o homem que amava. Por mais doloroso, percebeu que Gideon estava certo. Suas ações não só o magoaram, mas destruíram a confiança de 3 décadas. E agora, pela primeira vez em anos, Celine estava verdadeiramente sozinha, encarando suas escolhas. Uma lição dura, inevitável. Às vezes, o amor não é suficiente para reparar o que foi quebrado. Obrigado por ter assistido ao vídeo. Se gostou, por favor, inscreva-se no canal e ative os alertas para não perder as novidades. Até a próxima vez.